Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para mais uma aula, né? Analisando questões, tá certo? Tanto do conteúdo de vocês, como questões que a gente dos capítulos e módulos, né, dos livros de vocês. Pessoal, queria só ressaltar a importância das atividades de vocês feitas, né, no livro. Além das atividades que a gente já passou, essas atividades do livro são importantes. Inclusive, eu darei nota, né, aos alunos que estiverem com as atividades do livro ok. Eu estava passando para vocês em torno de 10 questões comentadas, tanto do Enem como do SSA, voltada para os conteúdos que vocês estão abordando, que a gente está abordando, né, nesse início. Como eu vi que as aulas ficaram um pouco grandes, né, a partir de uma hora mais ou menos, eu decidi colocar apenas 5 questões, tá certo? Nessas cinco questões, pessoal, é importante a participação de vocês. Eu estou percebendo que muita gente, né, não está mandando, tirando dúvida, muita gente não está assistindo às aulas. São questões que vocês vão ser cobrados, tá? Vocês vão ser cobrados durante as provas, que caem frequentemente. E essas análises aqui que a gente está fazendo são importantíssimas, tá certo? Então, tudo ligado ao conteúdo que vai ser visto, ou que é visto, ou que a gente está vendo aqui, ao que vocês estão vendo, né, nas atividades. Então, é importante que a gente tenha, né, esse compromisso, tá? Não para o bem de vocês mesmos, tá certo? Vocês aprimorando, estudando agora, vocês vão ver que vocês lá na frente vocês vão estar cada vez mais no nível maior. Então, a prova, tanto do Enem como a SSA, ela exige o quê? Uma boa leitura, tá certo? Estudos para resolver, né? Tem que ter estudo. Se vocês não estudarem, como é que vocês vão conseguir tirar uma nota legal, né? Para escolher o curso de vocês. Ou vocês vão fazer o curso que sobrar. Então, vocês é quem sabe, tá certo? Mas eu acho melhor, eu acho bom que vocês acompanhem. Eu já tenho tempo trabalhando com questões do Enem, tá? Do SSA, então essa experiência me faz ter uma certa base para ajudar vocês, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Vamos começar. Pessoal, nessa primeira questão, veja só. Veja o que ela fala. Observe com atenção a figura a seguir. Observe, gente, que a maioria das questões, ou boa parte, vai ter análise de gráficos, tá? Valendo ressaltar para vocês que aqui eu só peguei uma prova do SSA, tá? De geografia, peguei 5 questões. E observem que ele me deu aqui uma imagem. E essa imagem aqui vai ser a base para que eu responda, tá? A minha questão. Veja só, a gente já discutiu em outras questões anteriores, né, a questão do movimentos endógenos, que são movimentos, né, que acontecem no interior da Terra, e a gente já falou sobre movimentos exógenos, que existem na superfície terrestre, beleza? Então, vê só, isso aqui a gente está observando, ó, se a gente for analisar o que é isso aqui, é um vulcão, né? Isso aqui são lavas, aqui justamente é a área onde um, as larvas elas estão na pressão, né, do planeta, da litosfera, né, dessa camada geológica, está sofrendo a pressão dessa larva sair. Né? Então, ela vai sair por alguns lugares e um deles principais é justamente os vulcões, tá certo? Então,
Vamos analisar. Diante dessa imagem, ele diz: é correto afirmar que ela, na sua totalidade, está esquematicamente representando o que ela está representando a imagem. A influências, a influência das manifestações vulcânicas sobre as condições climáticas ambientais. Veja, se eu estou falando aqui sobre manifestação vulcânica, ele tratando aqui, ó, climática ambiental. Aqui eu não estou vendo nada de informação sobre clima ambiental aqui, tá bom, gente? Letra B. O fenômeno que em geografia se denomina lixiviação da litosfera. Também falso. Falso por quê, gente? A lixiviação é justamente a passagem da água, né, sobre a superfície terrestre, onde ele deixa a superfície com, é, como se fosse ela lavada, só que como se tivesse ferro, né? Como se ela tivesse mudado a estrutura, tirasse, né, a superfície daquela área e deixasse uma superfície onde a gente tivesse limpado aquele solo. Então não é, tá certo? A letra B. Os efeitos das atividades magmáticas. Pessoal, ó, isso aqui é o que, ó? Isso aqui é o magma, e esse magma, né, onde a gente tem a abordagem, né, lava vulcânica, que justamente a gente chama, pode chamar, né, dependendo se ela tiver nessa região, né, a gente chama de magma. Depois que ela sai, a gente chama de lava, tá certo? Então, dentro dessa questão aqui, ó, atividades magmáticas, tá certo? Então, essa letra C é a questão correta. Aí, ó, D. Os mecanismos de formação de estruturas sedimentares do planeta. Não, pessoal. Estruturas de sedimentos do planeta, não. Aqui a gente está vendo o magma, né? Letra E. A formação das diaclases nas estruturas rochosas das placas litosféricas. Não, né? Também a gente não observa isso, então a letra certa é a letra C. Observem a questão e vejam como ela traz uma imagem e quer apenas que você interprete-a, né? Mas como é que eu vou interpretar essa imagem se eu não estou estudando? Como é que eu vou interpretar essa imagem, né, se eu não estou fazendo atividade? Como é que eu vou interpretar uma imagem dessa se eu não estou vendo as aulas no YouTube? Eu sei que a situação tá difícil, mas a gente pode fazer o melhor, a gente pode estudar, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Questão 2. Ele vai tratar sobre a água, tá bom, gente? Questão que é justamente sempre cai, né? Vale ressaltar que a água, né, faz parte do intemperismo, né? Justamente a ação exógena, né, sobre o solo, né? Então vamos analisar. A água é um líquido precioso, mas a poluição e o mau uso desse recurso natural ampliam consideravelmente a escassez hídrica e contribuem para o acesso à água potável se transforme num foco de tensão. Quer dizer, gente, a gente sabe que muita gente, muitas pessoas no mundo têm dificuldade, gente, de água ter, né, água potável. Né? Conflitos no mundo já existem por causa de água potável. Então, sobre essa questão, tem, por exemplo, a gente pode analisar sertão nordestino, muita gente passando fome e até morrendo, né? E alguns animais, pessoas morrendo muitas vezes porque não tem água potável. Então, a gente vai ver que a distribuição da água
no mundo, né, ela, ela vai ter fatores, uma distribuição que ela não vai ser igualitária para cada continente. Alguns, né, vai ter uma quantidade maior, outros menores, né? Em relação à água doce, muitos utilizam o processo de dessalinização, né, que tira o sal da água, né, para justamente poder utilizar. Então, sobre esse tema, são apresentadas as afirmativas a seguir. Dentro dessas afirmativas aqui, vocês vão justamente dizer quais são as verdadeiras, né? Quais são as corretas ele está pedindo aqui. Ele poderia pedir as incorretas aqui? Sim, mas ele está pedindo as corretas. Ok, gente? Vamos ver aqui. Ó, o Egito tem feito pressão militar e econômica sobre a Etiópia e o Sudão, localizados nas cabeceiras do Nilo, para que não construam barragens e assim diminuam o volume de água daquele rio. Pessoal, justamente essa questão aqui, essa afirmativa 1, ela é verdadeira, tá certo? Mas como é que a gente vai entender esse contexto e saber que isso aqui, ó, é, é verdadeiro? Primeiro é quando a gente se dedica, a gente está estudando os livros, né, o material. Não adianta também, professor, mas eu estou sem livro. Como é que eu vou estudar? Você tem vários outros meios de estudar. Agora, o livro ele te dá várias informações importantes sobre isso, sobre vários assuntos, né? Então, se você não sabe, tem que ficar ligado também nos noticiários, tem que ficar ligado em atualidades, tá certo? Essas questões, elas pedem também um pouco de você ter um conhecimento maior de atualidades. O que é que está acontecendo? A gente está vendo tantos conflitos aí, né? Governo brasileiro, governo norte-americano. Quer dizer, pode ter uma questão lá de geografia, tanto no Enem como no justamente no SSA, que possa pedir isso, tá certo? Então, vai depender de você também, da sua busca. A escassez de água poderá acarretar a existência de muitos refugiados ambientais, particularmente no continente africano. Sim, não é que só no continente africano, mas a gente tem o continente africano, né? É um continente que passa por muita dificuldade, né, em relação à água, tá certo, gente? Então essa 2 está verdadeira, ó. 1 e 2 verdadeira. Então essa daqui eu já tiro, tá? Porque não tenho 2. Essa eu já tiro porque não tenho 1 e 2. Já duas, eu fico entre 3 questões, tá vendo? 3. Israelenses e palestinos confrontam a Jordânia e a Síria pelo controle do estratégico Vale do Rio Jordão, que é a principal fonte de água da região. Pronto, pessoal. Mais uma vez, isso é informação verdadeira, né? 3 é verdadeira. Como é que eu vou saber que é verdadeira, gente? Estudando, participando das aulas, lendo, tá? Porque muita gente não tem um bom desenvolvimento também nessa prova, muitas vezes, porque não tem costume de leitura, não lê, né? Então, isso vai acarretar um problema depois. Então, ó, 1, 2, 3 verdadeiro. 1, 2, 3 verdadeiro, ó, pode ser essa, a D ou a E. Eu já tenho 50%, ó. Na Ásia Central, a atenção motivada pelas reservas hídricas é crescente. O Tadiquistão e o Quirguistão, no caso, controlam a maior parte das reservas da região, enquanto o Uzbequistão é o maior consumidor e quer acesso facilitado aos recursos hídricos. Mais uma questão verdadeira. Então, esses países constantemente, né, estão querendo ter acesso à água, tá? Água potável, o que é muito complicado, tá certo? E gera essa tensão. Quinto,
Mudanças climáticas previstas aumentarão a temperatura da superfície marinha e irão alterar o quadro térmico das correntes marítimas, provocando assim mudanças no padrão das chuvas. Então, pessoal, essa também é verdadeira, tá certo? Então, isso realmente, essas mudanças climáticas a gente vê muito quando a gente está trabalhando, né, aquecimento global, entre outros fatores, entre outros assuntos. Então, a letra certa é a letra E. Fazendo isso aqui do jeito que a gente está fazendo, vocês vão adquirir experiência. Ó, e outra coisa, só é lembrado quem é visto. Se você vê, você vai lembrar. Então vai ser importante para vocês, tá certo? Vejam essa questão 3. A foto a seguir foi tirada de um sobrevoo realizado por geógrafos que analisavam a geografia física de uma determinada área da Terra. Observa-se. Veja que fotografia, viu, gente? Isso aqui, eu acho que tem no livro de vocês uma foto dessa. Muitos, já vi muita questão falando sobre essa falha aqui. A fotografia aérea apresenta certos aspectos da superfície terrestre, fortemente influenciados pela estrutura geológica, que permitem ao pesquisador concluir que se trata de uma paisagem certa. Diante disso, essa paisagem é representada o que é? O que é que aconteceu aqui nessa região? Por que isso está dessa forma? Por que esse solo está assim? Por quê? Letra E. Influenciada fortemente pelas oscilações antigas do nível do mar. O nível do mar vai gerar isso aqui, né? Vai influenciar? Não, né, pessoal? Então, falso. D. Desenvolvida em ambientes quentes e úmidos, mas sem influências litológicas. Oxente, só porque o ambiente é quente e úmido e não tem influência litológica do solo? Como assim? Ah, indicadora de ausência de fenômenos tectônicos locais? Não. Ausência não. Aqui é que tem, né, gente? Ausência. B. Desenvolvida em estrutura geologicamente falhada. Pessoal, isso aqui é uma falha, tá certo? A gente tem encontro de placas tectônicas, mas a gente tem falhas também, tá certo? Na litosfera, por exemplo, a gente tem vários locais no mundo onde a gente não tem duas placas juntas, mas tem terremotos. Justamente isso acontece por causa das placas que existem falhas. E essas falhas, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem terremoto, tem. São Caetano, Caruaru, aquela região ali, a gente tem uma falha chamada lineamento Pernambuco. E isso é o que? A gente tem a crosta terrestre, a gente tem a placa tectônica, só que algumas regiões vão ter algumas placas. E justamente isso aqui, essa placa vai ter o que? A falha, né? Se eu não me engano aqui, eu tenho quase certeza que é ela, porque eu já vi várias vezes, é a falha de San Andreas. San Andreas nos Estados Unidos, tá certo? Letra A. Representativa de uma cuesta em terrenos metamórficos. Não, gente. Não é uma cuesta, certo? Então, vamos para a próxima questão. Z. Vamos analisar aqui. Pessoal, o que as setas estão, tá, indicando no mapa a seguir? Vejam só. Ela está representando aqui, ó. Vejam aqui. Tem a ver com alguma coisa relacionada com o clima, né? E até aqui tá falando um pouco disso, ó. Ele está falando do clima e está falando de vegetação.
Então, observem aí. Aqui, clima mais frio, né, polar, né, que vai influenciar essas outras regiões. E nisso aqui, ó, a gente tem a passagem aqui que passa pelo Brasil. Então, quando a gente passa por aqui, essa linha aqui, a gente tem o clima, o quê? O clima é equatorial, né, gente? Aqui é equatorial. Aqui a gente tem o tipo de vegetação. Qual é o tipo de vegetação aqui? É uma antiplofloresta, né? Um tipo de floresta. Por exemplo, aqui a gente tem floresta amazônica, tá certo? E a gente tem a floresta também aqui na África. Então, eles têm características em comum aqui nessa região, nessa linha. Então, ó, tropicais, climas tropicais, não é porque não é equatorial. Então, a única que tem é subtropical, não está sobre o trópico, então não é. Sobre o trópico não é. Tropical de altitude também não é. Então, é clima equatorial e a floresta latifoliadas, né? Que justamente são vegetações que têm grande quantidade de águas e suas folhas são largas, justamente pela quantidade de água presente nessas regiões. Tanto é que ela está identificada aqui como a área mais verde que as outras. Observem, tá certo? Então a letra certa aqui é a letra D. Ok, pessoal? Pronto. Essa daqui para a gente fechar. Eu estou deixando poucas questões porque justamente eu estou vendo que eu estava colocando 10, muita gente, né? Não tava, alguns olharam, tal. Eu estou colocando 5 para não ficar tão pesado para vocês, tá? Então vamos ver questão 5. A radiação solar que incide sobre as áreas urbanas é acumulada na forma de energia calorífica durante o dia e liberada para a atmosfera à noite, contribuindo para a ilha de calor urbano. Justamente, corretíssimo. Aí vê, que outros fatores contribuem para a formação dessa ilha de calor referida no texto? Vê, então ele está falando, gente, de um ambiente urbano, né? Então as ilhas de calor, elas se formam justamente porque o homem transformou, né, urbanizou a cidade. A cidade agora ela contém mais, né, prédios, contém mais asfaltos, diminuiu a quantidade de vegetação, tá? Então, a gente, por causa desses eventos ou dessas ações humanas, né, a questão dos veículos, os com os combustíveis fósseis, justamente vai fazer com que aquela região ela fique mais quente e formem ilhas de calor. Justamente vão ser áreas que vão ficar mais quentes do que outras. Então, vê só, vamos ver aqui. Quando a gente diz, aí a gente vai pegar, né, a existência, aí, fatores que contribuem para isso. A existência de densa cobertura florestal em torno da cidade. Pessoal, não pode ser. Porque se tiver densa cobertura, ó, área urbana com densa cobertura vegetal, primeiro, se é urbana não vai ter densa cobertura vegetal. E outra coisa, no entorno da cidade. Mas de toda forma, aquela área urbana ali, mesmo que tivesse, né, ia sofrer. Então, é verdadeiro. Então, corta aqui, ó, corta corta pode cortar né? Pode cortar Então, porque o 1 está errado, tá certo? A e E. A queima de combustíveis fósseis, é, de combustíveis pelos veículos automotores é um fator. Então, essa 2 é verdadeira, tá certo? Quer dizer, os veículos, né, no seu dia a dia, com a queima dos combustíveis,
eles vão contribuir também para as ilhas de calor. 3. A impermeabilização dos solos pelo asfalto também vai ser. Lembra que eu falei? Durante a explicação eu falei sobre isso, tá certo? E quarto aqui, se eu sei que 2 e 3 está certo, ó, 2 e 3, aí 2 e 3 aqui, então eu só tenho 2 e 3 aqui até agora, ó, 2 e 3. Vamos ver a 4. A velocidade de circulação dos ventos também. Então, o que é que acontece? A velocidade de circulação dos ventos também vai ser um fator, né, que vai contribuir, né? Claro, vai ter muito prédio, vai ter muitas casas, vai diminuir a quantidade de árvores, então a velocidade de circulação dos ventos vai ser um fator, né, que a gente vai observar e também, né, então por isso que vai ser 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4 só tem aqui. Vamos ver se a quinta é verdadeira. A ocorrência de grandes reservatórios líquidos no interior da área urbana. Não. Isso aqui não vai ser um fator também. Tá certo, gente? Não vai ser um fator. Os que vão influenciar estão aqui, ó. A queima de combustíveis, impermeabilização dos solos e a velocidade dos ventos, né? Que justamente vão ser os fatores que vai fazer com que a cidade ela cada vez mais fique mais quente, com ilhas de calores. Vai ter áreas mais quentes que outras, né? Então, pessoal, fechando aqui com vocês, agradecer a vocês que estão, né, nessa pegada aí, mandar um abraço para todo mundo, que vai dar tudo certo, a gente vai voltar. Façam as questões do livro. O livro é um dos componentes importantes para que justamente você tenha a base, né? Porque eu vou dizer a vocês, se a gente ficar, não, pessoal, eu não vou comprar o livro, vou ficar só na internet, aí vai dar uma bronca, porque você vai ficar preso à internet e o livro ele vem tudo organizado, os conteúdos, tá certo? Um abraço para todos, se cuidem e se Deus quiser a gente vai voltar logo logo, tá certo, gente? Tchau.